Boa noite a todos. Sob a proteção divina, declaro aberta essa sessão solene e convidando os senhores vereadores a participarem da mesma com a mesma alegria de todas as oportunidades. Convido para compor a mesa, à minha esquerda, o Dr. Euler Penteado Bastos, assessor representando o prefeito municipal, engenheiro Toshio Misato. Neste momento, gostaria de registrar a presença das seguintes autoridades: o senhor Esperidião Cury e senhora ex-prefeito municipal, professor Norival Vieira da Silva, ex-vice-prefeito, e senhor Rubens Bortolossi da Silva, ex-prefeito municipal. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos e à vontade nessa Casa de Leis. A presente sessão solene visa a outorga de título de cidadão oriense ao senhor Manuel Teodoro de Mello, proposta apresentada pelo projeto de decreto legislativo número 1/89, de iniciativa do vereador Celso Cruz, e determinada pelo decreto legislativo número 1/89, promulgado em 28 de fevereiro de 1989. Neste momento, solicito aos vereadores Antônio Carlos Gregório e Múcio Correia da Silva que conduzam o eminente homenageado e respectiva esposa até a mesa dos trabalhos. Neste momento, então, em pé, convido a todos para a entoação do hino nacional brasileiro. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada,
do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol é gentil, pátria amada Brasil. Neste momento, apresento o diploma que será concedido ao nobre homenageado, o qual colocamos à apreciação dos convidados presentes, que diz: Câmara Municipal de Ourinhos, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Ourinhos, atendendo ao que dispõe o Decreto Legislativo número 1/89, de 28 de fevereiro de 1989, outorga ao ex-vereador Manuel Teodoro de Mello o título de cidadão ouriense pelos relevantes serviços prestados ao município e à população ouriense. Câmara Municipal de Ourinhos, 28 de fevereiro de 1989. Assinado por esse presidente. É com imensa satisfação que, representando o Poder Legislativo de Ourinhos, faço a entrega do diploma que confere o título de cidadão ouriense ao estimado ex-vereador senhor Manuel Teodoro de Mello. E nesse momento, então, faremos a entrega oficial do título ao nosso ex-vereador. Solicito a Enézel Francisca, filha do homenageado, que faça a entrega de um ramalhete de rosas, presente da Câmara Municipal, à sua genitora, senhora Enézel. Realizada a entrega do título, passa a palavra ao orador oficial da Câmara nesta noite, vereador Celso Cruz, proponente da homenagem. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, excelentíssimo senhor doutor Euler Penteado Bastos, hoje representando o prefeito municipal Toshio Misato, autoridades presentes, os ex-prefeitos Rubens Bortolossi da Silva e o ex-vice-prefeito Norival Vieira da Silva, ex-vereadores, o ex-prefeito Espiridião Cury, senhoras, senhores, familiares do homenageado, do meu amigo Manuel de Mello. Honrou-me, e não poderia ser diferente, e
principalmente quando Manuel de Melo escolheu para receber a homenagem no fim da atual legislatura, muito mais dignificante para ele esse vereador, porque ele também está se despedindo do Legislativo Oriense. Tenho no Manuel Teodoro de Melo como se fosse parte da família. Desde que eu me conheço por gente, pela amizade que ele mantinha com meus pais, eu cresci e vivi tendo o homenageado como meu amigo, como é e sempre foi e o será para sempre. Esse homem de comportamento simples, de instrução primária, de liderança natural e de comportamento ético fora do comum. Ele veio para Ourinhos em 1923. Em Ourinhos ele dedicou-se na vida comercial, foi ceramista, foi lavrador, foi produtor, foi vereador, e nessa função, no período que não se ganhava nada, que o vereador trabalhava, pagava para ser, aí ele era motorista de ambulância, ele atendia em casa, ele fazia separação de briga de casal, ele era o líder natural de uma região que era separada do centro da cidade, que se chama Vila Odilon. É uma homenagem das mais justas. Eu fui o instrumento da vontade do povo de Ourinhos, porque não só foi por votação unânime a outorga desse título, como também levou a assinatura dos 17 vereadores da época. E não havia como, por que não? Manuel de Melo foi vereador, iniciando nessa casa em 1956. Ele teve 6 legislaturas, 29 anos como vereador. Foi vereador de 56 a 59, de 64 a 68, de 69 a 72, de 73 a 76, de 77 a 82 e de 83 a 88. E atuou como suplente ainda no período de 60 a 63. Sempre, e na época, como não existia aquela ambição do subsídio do vereador, se fazia uma espécie de rodízio com o suplente para que eles pudessem atuar na legislatura e ter a experiência e poder prestar o seu serviço à comunidade. Eu fiz, senhoras e senhores, esse pequeno preâmbulo, mas como a gente, na outorga do título, o orador oficial, ele faz a leitura do projeto de lei e do currículo do homenageado, que eu deveria ter feito, mas eu não poderia deixar de fazer essa manifestação em razão da amizade que me liga ao Manuel de Melo, como também a todos os seus familiares, sobrinhos, os irmãos falecidos, e é muito de perto e eu não podia simplesmente fazer uma pequena leitura. Manuel de Melo nasceu em Piraju, em 1918. Ele veio para Ourinhos em 1923 e mudou na Água do Jacu, hoje Vila São Francisco, residindo lá até hoje, desde quando veio para Ourinhos. Dos 12 aos 20 anos ele foi tropeiro nos Moares do Rio Grande do Sul.
Prestou serviço militar como cabo, permanecendo por um período de 3 anos durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, ele se casou com a dona Enézel Graciano de Mello e teve os filhos Enézel Francisca e o Francisquinho, de onde houve os netos Guilherme, o Manuel Teodoro Neto, a Mariana, o Vinícius e o Gustavo. É aposentado como açougueiro, profissão que ele exerceu desde 46 até 76. Exerceu as várias funções de agricultor, ceramista, as comerciante. O título que foi otorgado originou-se do projeto de decreto legislativo número 1/89, de outorga de título de cidadão oriense ao ex-vereador Manuel Teodoro de Mello. A Câmara Municipal de Ourinhos, nos termos do disposto no Decreto-Lei Complementar número 9, de 31 de dezembro de 1969, decreta: artigo 1º. Fica concedido ao ex-vereador Manuel Teodoro de Mello o título honorário de cidadão oriense. Artigo 2º. A entrega do referido título será feita em sessão solene, em data a ser fixada pelo homenageado. As despesas decorrentes da execução da presente decreto legislativo correrão por conta de dotação próprias do orçamento vigente. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. E isso leva a assinatura de 17 vereadores. Teria, de ordem particular, muito mais homenagem a prestar ao ex-vereador Teodoro de Mello. Mas eu entendo, pela sua abnegação na prestação do serviço à comunidade oriense, que essa é a maior homenagem como cidadão que ele poderia receber do povo de Ourinhos. E eu me orgulho muito de ser o meio com o qual o povo conseguiu homenageá-lo. E antes de encerrar minhas palavras, eu quero passar para Vossa Excelência, vamos usar o termo de colóquio do vereador, que o deputado Claudio Santos Alves da Silva e o prefeito que foi eleito, Claudemir Osório da Silva, e o pai dele, Odair Santos Alves da Silva, me fez portador das homenagens a Vossa Excelência. Parabéns. Nesse momento, passa a palavra ao vereador Antônio Carlos Gregório. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Oswaldo Barbosa, meu caro amigo, doutor Euler Penteado Bastos, neste ato representando sua excelência, senhor prefeito municipal,
Toshio Misato, ex-prefeitos Esperidião Cury, Dr. Rubens Bortolossi da Silva, ex-vice-prefeito professor Norival Vieira da Silva, ex-vereador Wilter Nogueira, vereadores eleitos para a próxima legislatura, que nos honram com suas presenças, o que vem a brilhantar os trabalhos desta casa, familiares do senhor Manuel Teodoro de Mello, em especial Dona Enezel, pessoa a quem devoto enorme carinho pelo tempo que vivemos juntos no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, meu caro Manuel Teodoro de Mello, pessoa a quem aprendi a admirar desde longa data, desde os meus tempos de guardinha mirim na Prefeitura Municipal, quando nas noites de sextas-feiras nós íamos até a Rua São Paulo para encaminhar documentação à Câmara Municipal, e ali tínhamos a satisfação de vê-lo atuando como brilhante parlamentar que sempre foi durante toda a sua carreira em que se dedicou à comunidade oriense. Eu não poderia deixar de participar de uma solenidade como essa e deixar também de vir até a tribuna para externar algumas considerações a respeito do nosso homenageado. Porque também tive a satisfação de estar aqui naquela memorável sessão em que, por unanimidade de votos, Vossa Excelência lhe foi concedido o título de cidadania. E também num evento memorável que nós estamos vivendo hoje, que nós temos na figura do nosso querido presidente, sobrinho do homenageado. Então, o presidente da Câmara assina um título de concessão de cidadania ao seu tio. É uma coisa que merece ser destacada nessa oportunidade. Eu teria aqui mais inúmeras coisas para falar do senhor Manuel, do seu exemplo de homem, de pai, de avô, de amigo, de correligionário político que sempre foi. Mas eu pediria licença a todos os senhores, porque em 1992, Ourinhos fez editar um livro de nome Ourinhos, Memória de uma Cidade Paulista. E este livro foi de autoria do também oriense jornalista Jefferson Del Rios, e tem aqui um capítulo dedicado ao senhor Manuel, mais especificamente um diálogo entre ele e o autor. E eu gostaria de pedir licença aos senhores para que eu pudesse fazer a leitura disso aqui. É um trecho não muito longo, e pela graça da coisa, pela coisa como ela representa em termos de história para Ourinhos, eu acho que seria interessante. Aqueles que têm conhecimento vão relembrar, e aqueles que não leram ainda terão a oportunidade de verificar algumas coisas. Quem é a pessoa do senhor Manuel Teodoro de Mello, que nesta oportunidade estamos aqui homenageando. Manuel Teodoro de Mello é uma das personagens tradicional da Vila Odilon. A vila o elegeu 7 vezes vereador em 30 anos de política, desde que aderiu ao UDN em 1945. Nascido em Piraju, em 1918. Chegou a Ourinhos com 5 anos de idade e ganhou a vida de várias maneiras até se estabelecer como açougueiro. Suas lembranças ourienses, que se iniciam em 1923, abrangem um período em que a cidade era pequena e a vila praticamente zona rural. Conheceu gente que fez parte da história local, como Odilon Chaves do Carmo e Emílio Leão. Viu a chegada dos pioneiros das olarias, das disputas eleitorais e a formação dos primeiros clubes esportivos do querido bairro. Seu Manuel fala ligeiro, às vezes é difícil acompanhar, mas se expressa com naturalidade. Não exalta seus atos, nem se dá ao luxo de florear qualquer episódio. Um homem do tempo em que se atravessava de balsa o rio Paranapanema. Feito esse preâmbulo, o jornalista faz um diálogo com o seu Manuel e a gente vai tentar acompanhar como é que foi a história, que eu acho, toda vez que eu leio, eu não canso de reler por ver a história de Ourinhos destacada nesse diálogo. Ele começa perguntando: quando o senhor veio a Ourinhos? Em 1923, com minha família. De Piraju mudamos para Itatinga e de lá para Bernardino de Campos. Depois meu pai veio para Ourinhos.
Qual era a atividade do seu pai? Meu pai trabalhava com açougue quando veio para Ourinhos. Teve açougue até 1930. Depois da Revolução, ele passou a comprar e vender gado. Tinha também leiteria e mexia um pouco com a lavoura. Eu já estava com 12 anos quando comecei a viajar com tropa. Fui tropeiro, viajando do Rio Grande do Sul até São Paulo. Quando chegavam em Ourinhos, as tropas ficavam invernadas e eram repartidas. Algumas meu pai vendia na cidade, outras iam pela Sorocabana até Porto Epitácio, outras ainda para Bauru. Lá pegavam a Noroeste e iam para Cafelândia, Lins, até Guararapes. E quando o senhor se estabeleceu por conta própria em Ourinhos? Em 1939. Depois de 8 anos viajando, meu pai ficou doente e não pude mais viajar. Tive então uma lavoura perto do Rio Pardo, nas terras do senhor Olavo Ferreira de Sá. Em 1939, fui sorteado para o serviço militar, mas fui dispensado. Mas em 1941 eles me convocaram. Servi em São Luís de Castro, na divisa da Bolívia, durante 3 anos. O que o senhor fez quando voltou? Quando cheguei aqui, fiquei negociando boi com meu irmão. Em 1945, comprei um imóvel e montei este açougue na Rua da República, que naquele tempo não existia. O que tinha era um loteamento que meu pai fez em 1945. Comecei em 1946 e trabalhei com açougue durante 30 anos, até 1976. Depois me aposentei. Como era a Vila Odilon no tempo que o senhor abriu o açougue? Não tinha nada, era tudo chácara. Desde Ourinhos, onde é a Vila Emília, o Jardim Ouro Verde e o Jardim Primavera, era tudo fazenda do senhor Horácio Soares. Aqui ao lado, onde é a Vila Matilde, era a fazenda do senhor Manuel Santiago. Mais para cima, era a propriedade dos Nogueira. Depois, a chácara do Domingos Garcia, que hoje pertence aos Mela. Depois estava a fazenda Santa Maria, que hoje se chama Vila Cidade Jardim. O senhor conheceu Odilon Chaves, que acabou dando nome à vila? Conheci o senhor Odilon. Ele tinha um açougue aqui na praça. Na Praça Melo Peixoto, melhor dizendo. Ele tinha açougue e residia ali. Tinha também uma chácara aqui, e a vila ficou com este nome. O senhor Odilon trabalhou muitos anos na cidade de Ourinhos e foi vereador. O Francisco Pessoa, enteado dele, loteou a chácara. Não me lembro se em 32 ou 34. Como era o Odilon Chaves? Eu o conheci em 1930. O senhor Odilon já era um homem dos seus 35, 40 anos. Solteiro. Foi namorado de uma prima no norte ou no nordeste, Dona Isaura. Depois ele veio para Ourinhos e ela se casou por lá. Mais tarde ela ficou viúva, veio para cá e acabou se casando com ele. Era daqueles homens meio nervoso, mas muito bom. Nós tínhamos uma leiteria com ele. Era uma pessoa boa, um homem bom, sistemático, mas bom. O corte de cabelo dele era curto, não era repartido. Era um senhor de mais ou menos 1,70 m de altura, mais para gordo na idade dele. Voltando ao cotidiano da vila, como era a vida aqui, senhor Manuel? Naquele tempo tinha pouca coisa. Nosso trecho do bairro se chamava Água do Jacu. Depois da morte do Odilon e com o loteamento feito pelo enteado Francisco Pessoa, é que passou a chamar Vila Odilon. Depois a família Santiago loteou as terras que hoje formam a Vila Matilde. Só havia uma rua, que hoje é a Padre Rui Cândido da Silva, e que se chamava Estrada do Paranapanema. Naquele tempo, só tinha uma cerâmica aqui, hoje pertencente à família Nogueira. Fazia parte da Fazenda Santa Maria, do Fernando Pacheco e Chaves. O senhor João Batista Nogueira, pai do senhor Luiz Nogueira, comprou a olaria. Atualmente, seus filhos e netos estão trabalhando lá. Quais foram os outros pioneiros do ramo da cerâmica? Depois dos Nogueira, veio Aristides Ferrazoli e em seguida seus outros irmãos. O Guilherme Ferrazoli tinha cerâmica, onde é a Vila Musa, que hoje pertence ao outro filho dos Sanches. Havia também a olaria Barro de Ouro, do Otávio Ferrazoli, e depois também o Narciso Ferrazoli. Vieram também os Fantinati e os irmãos Carnevale com a cerâmica Santa Hermínia. Naquele tempo, o barro era amassado com pipas tocadas por animais. As prensas eram manuais. O amassador de barro fazia um trabalho difícil e a vida do prensista também era dura.
Fazer 1.000, 1.500 telhas na mão e até 2.000 tijolos não era brinquedo. O camarada queimava forno caipira a lenha, queimava toras. Hoje o equipamento é moderno e a moçada que trabalha nisso tem um pouco mais de folga. Como era a sua freguesia no açougue? Quando abriu o açougue, o lugar já estava povoado. Já era uma vila com 2 ou 3 estabelecimentos comerciais e todas essas indústrias ceramistas que citei. Essas indústrias tinham uma freguesia que comprava carne de mim, além de gente da zona rural e de Ourinhos, que também comprava aqui. Então o movimento era grande. Quando abriu o açougue, abatia só 2 vezes por semana, depois foi aumentando. Até maio de 1960, não havia nenhum outro açougue na Vila Odilon e na Vila Cidade Jardim, conhecida como Vila Musa, que oficialmente não existe, sendo só o nome de um proprietário que morou lá embaixo, o João Musa, que tinha um posto de gasolina e um restaurante. Oficialmente, a vila é Cidade Jardim, terras que pertenciam à família Pacheco e Chaves. Foi a dona Maria Pacheco e Chaves que loteou a vila. Como era o cotidiano, a vida social na vila, que na época era isolada do centro de Ourinhos? Em 1934, eu e um grupo de amigos, o Luiz Nogueira, o popular Zico Nogueira, o João Nogueira, a família Ponte Preta, que tinha o nome Ponte Preta, mas era a família Pascoal, os Fantinati, os Carnevale, o Antônio Cruz, o Leontino Ferreira, formamos um campo de futebol, onde hoje é a garagem da empresa Manuel Rodrigues. O terreno foi cedido pelo Abrão Abujanra e formamos o Clube Ipiranga, que depois mudamos para Esporte Clube Vila Odilon. Fizemos também um clube, o Clube Recreativo Vila Odilon. Construímos um prédio grande de tábua, onde houve muita festa de carnaval. Não me lembro o ano, mas fomos até campeões do Carnaval de Ourinhos. Infelizmente, a vila tinha um nome duro naquele tempo, e até apelidaram de Terra dos Índios. Havia aquele bairrismo, e às vezes as pessoas chegavam aqui e davam a briga. Depois, graças a Deus, melhorou a situação. O futebol foi grande aqui na Vila Odilon. Chegamos a ter 2 times rivais, o Esporte Clube Vila Odilon e o Esporte Clube São Cristóvão. Como o senhor entrou na política até se transformar numa liderança tradicional? Em 1945, ocorreu as eleições para presidente da República com o brigadeiro Eduardo Gomes e o Dutra, e eu me filiei à UDN, com alguns políticos de Ourinhos, como o doutor Antônio Luiz da Costa e o Altamiro Pinheiro. O doutor Abreu Sodré era presidente regional em São Paulo, mas entrei só acompanhando de fora a eleição. A primeira eleição que disputei foi em 1955, quando o professor José Maria Pasqualic elegeu-se prefeito. Naquela época, o PSP era forte aqui em Ourinhos. Tinha o Pasqualic, que foi prefeito, o José Carlos Del Ciel, o professor Aparecido Lemos, o Paulino dos Santos, o Oswaldo Brizola e o Alberto Santos Soares, o Bertico. Quais eram os outros vereadores? No PRP tinha o Camelingo, o Oriente Mori, o farmacêutico Aimoré Ferreira e o senhor Domingos da Costa, um comerciante da Avenida Jacinto Sá. Do PSD foram eleitos o Major Abrão Abujanra e o Espiridião Cury, do PTB, e o Reinaldo Azevedo. O senhor foi reeleito na eleição seguinte? Na eleição do Camelingo para prefeito, foi reeleito. Depois fiquei como segundo suplente. A bancada da UDN era formada pelo Salvador Fernandes, o Cássio e o Hélio Silva, aqui da vila. Depois o Cássio foi embora de Ourinhos e o primeiro suplente, Reinaldo Brandimart, não quis assumir. Foi aí a minha vez. Depois fui reeleito várias vezes. Foram 7 mandatos, no total de 33 anos de vereança, porque tivemos uma prorrogação no tempo do Camelingo e 2 no tempo do Aldo Matachano. E no período do Esperidião, o mandato foi de 6 anos. Desses homens do início de Ourinhos, e principalmente da Vila Odilon, o senhor conheceu o Emílio Leão? Passei muito naquela balsa que ele tinha no Paranapanema. Em 1930, eu era moleque e vendia queijo na balsa do Emílio Leão. Tinha 2 bares do lado paulista e um do lado Paraná. Eu vendia queijo para eles, atravessava gado na balsa para vender em Jacarezinho. O Emílio Leão, tio do Hermelino, foi vereador e tinha fama de homem bravo. Qual a sua lembrança dele? Ele era um homem bravo, sim, mas era um homem bom. Era um homem bem pequeno. Na Revolução de 30, ele lutou aqui na barranca do Paranapanema. Formou um batalhão de voluntários, acho que tinha uns 40 homens. O José Campos Teixeira veio do Paraná com outro grupo e os 2 comandavam da Pedreira do Eloy Cheque
até o Porto Mangueirinha, como chamavam, que era a estrada que vai para Ribeirão Claro. 80 homens tomaram conta disso tudo, brigavam nesse setor. Aqui, duas revoluções, 1930 e 1932. O Emílio Leão foi comandante, ele pertencia ao Partido Democrático. O senhor deve ter acompanhado a construção da Ponte Melo Peixoto. A primeira ponte de madeira sobre o Paranapanema foi derrubada na Revolução de 24. Foi aí que entrou a balsa. Depois foi feita a estrada de ferro, que naquele tempo se chamava São Paulo-Paraná. Ao lado, fizeram uma ponte de madeira ou reformaram aquela bombardeada em 1924, não me lembro bem. Como era a paisagem da Vila de Loma até o Rio? Da Vila Musa em diante era um sertão só. Era mato até a Fazenda Costa Júnior, onde agora está a usina Jacarezinho. Existem, senhor Manuel, muitas versões e lendas sobre a origem do nome Pedra Criminosa, logo depois do Paranapanema. Qual delas o senhor conhece? Quando viemos para cá, já tinha o nome Pedra Criminosa. Naquele tempo, isso tudo era sertão e a cidade mais próxima era Salto Grande. Naquela pedra morou um criminoso que diziam ser um homem muito perigoso. Contavam que ele tinha matado uma filha e um outro cara e enterrou ali na própria Pedra Criminosa. Ele tinha duas mulheres e elas desciam de canoa até Salto Grande para fazer compras. Um dia ele pegou uma capivara numa armadilha e pediu às mulheres a espingarda para matar a capivara. Elas pegaram a arma e mataram ele. Havia até um prêmio naquele tempo que a polícia dava para quem matasse esse cidadão. E as mulheres mataram. Pegaram a canoa e foram até Salto Grande se apresentar. Foi aí que o lugar ficou conhecido como Pedra Criminosa, por causa daquele homem que morou ali por mais de 30 anos. Tinha um pomar e um laranjal que ele ali formou. Mas o senhor nunca viu essa pessoa? Não, quando chegamos ele já tinha morrido. Eu vejo isso com uma preciosidade que vocês não imaginam. Eu sempre leio isso. Eu costumo dizer para as pessoas que, se alguém tiver a oportunidade de ler esse livro e tentar viver o que as pessoas narram, como no caso do senhor Manuel, eu fico imaginando, aqui tem cada coisa muito linda e que diz muito da história dessa cidade. E eu acho que nós devemos sempre estar cultuando isso para que no futuro a gente não se arrependa de não ter lembrado disso. Mas, meu caro Manuel Teodoro de Mello, eu queria agora dizer a Vossa Excelência da minha satisfação de tê-lo conhecido, o senhor e a sua digna família, de termos passado belos momentos juntos, e com certeza outros virão e nós iremos passar. Eu quero, nesse instante, em nome da população oriense que aqui represento, abraçá-lo e dizer a Vossa Excelência do nosso muito obrigado pelo que Vossa Excelência representa na história da nossa querida cidade. Que Deus o conserve sempre assim. Muito obrigado. Com a palavra, o ex-vereador e representando o senhor prefeito municipal, o senhor Euler Penteado Bastos. Excelentíssimo senhor presidente, Oswaldo Barbosa, excelentíssimos senhores vereadores, Antônio Carlos Gregório, Múcio Corrêa da Silva, Ricardo Bordion e o autor da proposição, a quem eu quero cumprimentar especialmente, vereador Celso Cruz, excelentíssimas autoridades que nos visitam nesta noite, ex-prefeito Esperidião Cury, ex-prefeito Rubens Bortolossi da Silva, ex-vice-prefeito Norival Corrêa da Silva,
e todas as autoridades, ex-vereador, Wilton Nogueira, futuros vereadores que vêm a esta casa e encontram bem diferente daquela do homenageado Manuel Teodoro de Mello, senhores parentes, família do homenageado e especialmente meu caro e excelentíssimo vereador, sempre vereador, Manuel Teodoro de Mello. Todas as vezes que eu... Me permita tirar para eu poder olhar ao homenageado, por favor. Todas as vezes que me pedem que o seu prefeito municipal, Sua Excelência Toshio Misato, me solicita para representá-lo na Câmara, eu o faço da melhor maneira possível por dever de ofício. E o faço com muito gosto, porque eu me sinto parte desta casa. É um local onde eu servi e gostei muito de servir, e me engrandece, me envaidece, me vem à memória todos aqueles momentos em que estivemos aqui nesta casa. E vem os momentos também em que estivemos em outro prédio, nesta casa, em outro prédio, lá onde eu me lembro perfeitamente do professor Manuel de Mello, que nos ensinava como dar os primeiros passos na política, um homem duro, de poucas palavras, e que nos chamava no plenário de excelência e nos corredores de menino. Esse menino, que eram os vereadores Manuel Teodoro de Mello e João Flauzino Gonçalves, a quem eu quero homenagear aqui postumamente. O prefeito municipal me pede, depois do que já falaram, de tudo que já falaram, o prefeito municipal me pede para cumprimentá-lo, parabenizá-lo e parabenizar também ao vereador autor da proposição e a todos aqueles que votaram nessa proposição, nos quais eu me incluo, porque na época eu também pertencia a essa casa e também tive o grande prazer de homenageá-lo. Manuel de Mello, me permita me chamá-lo de Manuel de Mello. Neste abraço que eu vou lhe dar, tem o abraço do prefeito municipal e de toda a comunidade que ele representa. Ourinhos está agradecido por aquilo que Vossa Excelência fez com muito desprendimento e fez com muita vontade e com muito gosto, tenho certeza. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Múcio Corrêa da Silva. Senhor presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, Oswaldo Barbosa, senhor representante do prefeito municipal, Dr. Euler Penteado Bastos, meus caros vereadores, senhores ex-prefeitos e ex-vereadores desta casa, Esperidião Cury, Rubens Bortolos da Silva, Wilton Nogueira, demais autoridades aqui presentes, meus senhores, minhas senhoras. O Manuel de Mello sabe o quanto o admiro. Quando aqui cheguei, eleito pela primeira vez em 1964, já o encontrei nesta casa, defendendo com muita garra, com muito entusiasmo, com muito empenho, os interesses maiores da comunidade ouriense. Me lembro muito bem, senhor Manuel, da sua atuação. Mas antes mesmo disto, através da Rádio Clube de Ourinhos, das antigas EY7,
Nós o ouvíamos nos debates aqui, nesta casa, o acompanhávamos e sempre o admirávamos muito. Sabia do seu amor a esta cidade, do seu apego a esta gente oriense, e que o fazia cada vez maior no sentido cívico de bem servir a Ourinhos e o seu povo. Depois, algumas legislaturas posteriores, que aqui permanecemos, juntamente inclusive com o vereador Esperidião Cury, Rubens Bortolossi, nós tivemos algumas viagens juntos, Sr. Manuel. E as mais importantes que fizemos foi justamente aquelas que buscávamos a todo custo a construção do núcleo habitacional da Coab. Quantas e quantas viagens fizemos juntos? Havia momentos naquelas nossas perambulações e que nos esmorecia. Será que vai dar certo? Será que nós conseguiremos isto? Mas você, madame, me permite chamar de você? Você sempre me encorajava. Não, nós vamos conseguir sim. Nós estamos no caminho certo, estamos trabalhando adequadamente e, consequentemente, o resultado será muito bom em favor da nossa querida cidade de Ourinhos. E realmente o foi, Manuel. Nós temos lá o bairro que hoje se chama Padre Eduardo Murante, cujo nome foi através de um projeto de nossa autoria, aqui aprovado por unanimidade, em homenagem póstuma ao grande sacerdote construtor da nossa majestosa igreja da paróquia do Senhor Bom Jesus, hoje Catedral de Ourinhos. Foi um trabalho bonito, Manuel, que nós desenvolvemos. E outros trabalhos que fizemos juntos, foram muitos nesta casa. Portanto, nós não precisávamos nem falar sobre os méritos que o fizeram cidadão oriense. De há muito você já era cidadão oriense. Através da sua atuação como vereador, da sua luta, do seu empenho, da sua força, como homem público, honesto, sem dúvida alguma, você já era um cidadão, mais do que cidadão oriense. Este título veio apenas reforçar aquilo que já lhe pertencia, a condição de cidadão desta cidade, de filho adotivo agora desta cidade, cuja felicidade foi do vereador Celso Cruz, que apresentou esse projeto e que foi acolhido por unanimidade e não podia deixar de sê-lo, porque era mais do que justo, era justíssimo. Portanto, meu caro amigo Manuel de Melo, você fez muita falta nesta casa. Quando você se afastou da Câmara Municipal, não pela sua vontade, mas pelos resultados de eleições, que são as maiores festas da democracia, eu senti muito, porque sabia que você faria uma grande falta aos trabalhos aqui desenvolvidos. E o mais importante é que, mesmo longe da Câmara Municipal, sem ser vereador, quantas vezes o visitei, e você sempre manifestando a sua preocupação pelo desenvolvimento dessa cidade, pela implantação de indústrias, pela condição de empregos do nosso povo, você sempre manifestando a sua preocupação. Prova sincera, indiscutível, irrefutável do seu amor a Ourinhos e ao seu povo. Portanto, os nossos abraços aqui, de representantes do povo, Manuel, são os abraços do próprio povo de Ourinhos. Queira aceitá-los como grado. Muito obrigado.
palavra continua aberta, eu consulto os presentes se alguém quer fazer uso da mesma. Com a palavra, o ex-prefeito Rubens Bortolossi da Silva. Esse microfone não quer ficar solto. Se ele quer soltar o microfone. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador Oswaldo Barbosa, pessoa que a cada dia que passo eu mais o admiro pelo seu comportamento, pela sua qualidade como vereador desta casa e pelo seu cuidado como presidente desta casa. Meu amigo Euler Penteado Bastos, que representa nesta oportunidade o excelentíssimo senhor prefeito Toshio Misato. Senhores vereadores, Gregório, Múcio, Ricardo e o autor do projeto, vereador Celso Cruz, ex-prefeito Esperidião Cury, a quem me incumbiu também a responsabilidade de falar em seu nome, meu amigo Hilton Nogueira, ex-vereador desta casa, professor Norival, vice-prefeito desta casa, amigos, parentes, Dona Enezel, funcionários desta casa, meu amigo Manuel Teodoro de Mello. Estas 17 cadeiras deveriam estar preenchidas neste momento. Este plenário deveria estar repleto de pessoas pela festa que Ourinhos comemora nesta noite. Mas quis Deus que dentro desta sua simplicidade, senhor Manuel, estes 5 vereadores representam efetivamente a comunidade de Ourinhos. Esta parcela da população de Ourinhos representa os nossos quase 100.000 habitantes neste ato de reconhecimento a um homem que dedicou 30 anos em benefício da cidade de Ourinhos. Vereador Donizete, vereador Silvonei, que foram eleitos e que daqui a 1 mês e meio estarão ocupando cadeiras nesta casa. Vocês têm um exemplo de dignidade, de trabalho, de honestidade na pessoa de Manuel Teodoro de Mello. Fomos vereadores juntos. Você era da oposição e eu vereador da situação. Mas aqui existia a cidade de Ourinhos. Quantas vezes eu e Mituminami fomos à sua casa tomar um cafezinho com você e Dona Enezel. Eu vi a sua disposição de trabalhar pela cidade de Ourinhos, independente da sua situação de oposição. Quis Deus que em 1972, pela vontade do povo, assumíssemos honroso cargo de prefeito da cidade de Ourinhos. E você, infelizmente, naquela época também era oposição. Mas você foi um dos vereadores que mais me ajudou. Várias viagens a Brasília quando não recebíamos subsídios. Quantas vezes fomos ao Rio de Janeiro e a São Paulo. E você sempre se fez presente. Foi um dos grandes companheiros, como Múcio Corrêa da Silva, que várias vezes fomos bater às portas do governo federal, às portas do governo do estado, para que Ourinhos pudesse receber aquilo que era direito dele e que os nossos governantes fechavam as portas para a cidade de Ourinhos. Você é um exemplo de pai, é um exemplo de esposo e, acima de tudo, um exemplo de cidadão. Parabéns, Celso Cruz. São homens deste naipe que esta Câmara deve dar o título de cidadão ourinhense. Eu fui vereador durante 8 anos nesta casa e dei apenas um título de cidadão, porque eu sempre dizia que dar o título de cidadão é uma responsabilidade muito grande para o vereador. E apenas o Dr. Rode Correia, este médico humano que me ajudou na construção do hospital psiquiátrico, que várias vezes foi a Brasília comigo, sacrificando seus honorários profissionais, mas com o ideal
de trazer para nós o hospital psiquiátrico. E ele foi o único que em 8 anos eu dei o título de cidadão honorário de Ourinhos, porque ele merecia. Está de parabéns esta Casa de Leis, que realmente este diploma seja para você, Manuel, aquele reconhecimento, aquele agradecimento, aquele Deus lhe pague que a cidade de Ourinhos deve a você. Eu tenho certeza de que você sempre, com a sua honestidade, com o seu trabalho dedicado a esta população, e muitas vezes os eleitores não sabem analisar aqueles que dedicam o seu trabalho à sua comunidade. Mas você deu 28 anos de trabalho à cidade de Ourinhos. E realmente a gente vê que o tempo passa, os nossos cabelos se vão, ficam brancos, mas o nosso coração está sempre jovem e nós sempre estamos dispostos a oferecer a nossa colaboração para que a nossa querida cidade de Ourinhos seja realmente a rainha do Vale do Paranapanema. 28 anos como vereador, e que este diploma seja mais um compromisso que você assume com a sua cidade, para dar ainda alguns anos que você vai ter pela frente, se Deus quiser, dedicar o seu trabalho em benefício da sua querida Vila Odilon, aquela vila que você brincava junto com o Celso Cruz, que batia a porta do prefeito e que dizia que a Vila Odilon só recebia o resto que sobrava de Ourinhos. Mas, com o trabalho de vocês, vocês conseguiram dar vida à Vila Odilon. E hoje não é vila, hoje é a cidade de Vila Odilon. Meus parabéns, Câmara Municipal. Parabéns, presidente Manuel de Melo. Seja feliz com a sua família, com a sua esposa. E continue dedicando, mesmo sem ter o título de cidadão, o título de vereador na cidade de Ourinhos, mas que este título de cidadão seja a responsabilidade que você assume perante esta comunidade, de continuar dando o seu trabalho à cidade de Ourinhos, em especial à sua querida Vila Odilon. Meus parabéns, Câmara Municipal. Meus parabéns, Manuel Teodoro de Melo. Que você seja feliz e que Deus lhe dê muitos e muitos anos de vida para que nós possamos ter outro livro sendo escrito, relatando mais páginas do seu trabalho em benefício desta cidade que tanto nós amamos. Meus parabéns. Eu consulto entre os presentes se alguém ainda quer fazer uso da palavra. Com a palavra, o professor Norival. Senhor presidente da Câmara, Oswaldo Barbosa, Euler, permita que assim eu fale, representando o nosso prefeito, senhores vereadores, autoridades presentes. Eu já assisti várias sessões de entrega de título nesta casa. Solenes, muitas. Concorrentes, algumas. Mas nunca vi tanto carinho como na noite de hoje. Esse carinho todo é pela figura do homenageado. Celso, tenho certeza absoluta que seu pai te inspirou. Daqueles velhos tempos da nossa política, a amizade que os unia
e a pureza de sentimento e firmeza de caráter. Manuel Teodoro de Melo. Ainda hoje telefonei para Antônio Luiz da Costa e me lembrei que pelos anos de 1945, 50 e pouco, eu estava num partido político, o único partido a que pertencemos, a União Democrática Nacional, UDN, quando Altamiro Pinheiro e Antônio Luiz da Costa chegaram na reunião e trouxeram uma figura simples, um homem respeitado, e para mim foi apresentado Manuel Teodoro de Melo. Aí nasceu nossa amizade. O Antoninho me disse, está doente, e pediu que transmitisse a você saudade daqueles tempos. Não criticamos a política de hoje, a política era diferente. Os partidos não tinham dono, os mais humildes eram ouvidos e a sua opinião prevalecia muitas vezes. Ainda agora o Espiridião Cury, o Esper, me disse que os dois foram, naquela época, de dois partidos antagônicos, o Partido Social Democrático e União Democrática Nacional, PSD e UDN, mas sempre se entenderam, porque acima do Partido Social Democrático e da União Democrática Nacional estava a honradez, a probidade do homem público. Aquele lema, você se lembra, de nosso partido, que teve nas suas fileiras Carlos de Lacerda, Bilac Pinto, Afonso Arinos de Melo Franco, Otávio Mangabeira. Quando que nós encontramos os grandes líderes de hoje, homens dessa estatura e dessa postura? O preço da liberdade é eterna vigilância. Nós lutávamos por um país livre, correto, honesto, e por isso que nós fomos buscar em Vila Odilon Manuel Teodoro de Melo. Quando entrei nesse recinto, já me falaram, e eu disse, um dos políticos de Ourinhos que eu mais admiro, não faço isso para ser agradável, o Manuel sabe disso. Quantas vezes, no cargo de vice-prefeito ou nas atividades da UDN, eu ia até a Vila Odilon, com o meu Fordinho 29, pé de bode, no açougue do Manuel de Melo, perguntar o que ele achava, o que devíamos fazer. Eu assisti reuniões onde estavam Carlos de Lacerda, Juraci Magalhães, Amaral Neto, Ferraz Igreja, Padre Calazans, e no meio de todos, ali, em igualdade, Manuel Teodoro de Melo. Ferraz Igreja tem um respeito extraordinário pelo homenageado de hoje. Mas por quê? O Esper descobriu a palavra certa. Manuel Teodoro de Melo, como homem, como pai e como político, é um homem puro, cuja palavra se pode confiar, cujos conselhos se podem seguir. E isso ele mostrou em toda a sua vida. Mas foi muito carinho hoje. Eu vi nas palavras do Celso as palavras de um filho. O Gregório deixou-se transbordar
recordando aquele nosso passado dos primeiros tempos de Ourinhos. E eu, desde que vi o convite, vinha me lembrando. Que saudade daquelas reuniões, porque os partidos políticos se reuniam, debatiam as questões, e sempre estava presente Manuel Teodoro de Mello, o Mané de Mello. O que você acha, Mané de Mello? Era a pergunta que a gente sempre fazia, porque sabíamos que ele interpretava o pensamento de toda a Vila Odilon, mas com limpidez, com retidão. Manuel Teodoro, confesso, poucas vezes, ao saudar um homem público, companheiro de partido político, o único partido a que nós pertencemos, daqueles tempos de uma política diferente à de hoje, me emociono bastante. E tenha certeza que se todos aqueles antigos pudessem estar aqui, através de minhas palavras, eles estão em espírito e dizem a você: Mané de Mello, você foi um exemplo para nós, um companheiro, um homem público de rara pureza nesse mundo, nesse Brasil. Por quê? Porque você sabe e sabia que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Neste momento, e com grande satisfação, que passa a palavra ao nosso homenageado, o prezado Manuel Teodoro de Mello. Excelentíssimo senhor Oswaldo Barbosa, digno presidente da Câmara Municipal de Ourinhos. Excelentíssimo senhor Dr. Euler Penteado Basto, representante do senhor prefeito Toshio Misato, engenheiro Toshio Misato. Excelentíssimos senhores vereadores, autoridades presentes e queridos amigos. Me sinto feliz na noite de hoje por estar recebendo esse título de cidadão ourinhense. Eu não sou de Ourinhos, mas eu posso dizer que sou filho de Ourinhos. Fui criado em Ourinhos e vou morrer em Ourinhos, se Deus quiser. Tenho saudade dessa tribuna no nosso tempo que trabalhava nessa Câmara. Eu sou um caboclo, não nego a minha raça, e continuo o mesmo caboclo humilde e pobre. Mas tem uma coisa, sempre eu tive uma linha na minha vida política. Fazia política na campanha, mas dentro desta casa eu fazia política para o povo e a cidade de Ourinhos. Como bem diz o nobre orador que cedeu a palavra nessa hora, doutor Dorival Vieira da Silva, nosso companheiro político, quem me lançou na campanha em Ourinhos foi Antônio Luiz da Costa e Altamiro Pinheiros. Foram diversas vezes à minha casa para que eu candidatasse a vereador.
E eu, como tinha o meu ramo de açougue, sempre trabalhando, não tinha muito tempo, eu indiquei, fiz força que o Ulisses Testa aceitasse a vereança, o Bartolomeu Dias acertasse, Antônio Cruz aceitasse, Leontino Ferreira. Eles não quiseram. Falei, não, o candidato vai você, mano. Então eu peguei e falei para o senhor Antônio Luiz da Costa, que está vivo e são aí em Ourinhos. Altamiro não está mais hoje. Falei, olha, eu vou ser político. Se eu for eleito, eu vou trabalhar para a cidade de Ourinhos e para o povo de Ourinhos. O partido em terceiro lugar. Isso está bom. Então, fomos para a campanha. Lutamos na campanha dura, a campanha naquela época era dura. Antônio Cruz, pai do Sérgio Cruz, era meu adversário político, mas meu grande amigo. Toda a vida fomos amigos. E saí um pouquinho da tua, porque eu me senti aqui. Eu queria dizer aqui aos senhores da autoridade, continuando, senhoras e senhores, que meus queridos cidadãos que me engrandecem e abrilhantam este momento, eu vinha disposto a falar com razão, mas de repente fui bombardeado e quase mudei os rumos das minhas ideias. E estive a pique de dizer apenas um muito obrigado. E sentar-me depois de tanto exagero, de tanto excesso em torno de meu nome, porque tenho a certeza, e isto muito me satisfaz, de que as palavras generosas pronunciadas neste recinto foram ditadas pelos corações de cada um, mais do que pela brilhante inteligência de todos. Meu querido, excelentíssimo senhor vereador Sérgio Cruz, autor da proposição que me deu o título de cidadão oriense. Eu conheço o Sérgio Cruz desde os primeiros dias que ele nasceu. Antônio Cruz e Dona Ana foram meus grandes amigos. Então, quando ele entrou na Câmara, na administração de Aldo Matachina Tomé, nós tivemos 6 anos nesta casa, como aqui está o vereador Múcio Correia da Silva, Antônio Carlos Gregório, que tive a honra de trabalhar com eles, o Hélio Penteado Bastos e outros vereadores que aqui não estão. Mas nós ficávamos até altas horas naquele tempo. Eu e Espiridião Cruz, que está aqui presente, nós trabalhamos 21 anos nesta casa de lei, sem ganhar um tostão. Viajávamos por conta própria nossa. Mas só tinha uma coisa: eu nunca fui vendido por dinheiro e não me troquei. E acho que um político não deve se trocar por dinheiro. Não tenho um canivete na minha casa que eu ganhasse com política, só perdi com política. Mas eu tenho a honra que eu trabalhei para o meu município e dei o que eu pude dar na minha vida. Eu quero agradecer aqui as palavras de Antônio Carlos Gregório, lendo aquele poema que eu dei no livro, que foi procurado por Jefferson e eu dei uma entrevista. Mas tinha mais coisas, mas dei aquilo. Múcio Correia da Silva, esse grande vereador, batalhador na Câmara Municipal de Ourinhos. Sempre falei que o Múcio, não é porque está aqui, mas o Múcio é o vereador que mais entrava com todos os trabalhos nessa casa, de requerimento, indicação e projeto de lei. A Vila Odilon hoje, principalmente a Coap, deve aquelas 1.565 casas a Múcio Correia da Silva. Se não fosse o Múcio Correia da Silva, autor daquele projeto, lutamos duro, viajamos muitas vezes, mas graças a Deus foi concluído e hoje está lá uma cidade muito boa. E temos aqui também o nobre vereador, que não tinha opinião pelo Bunião, mas eu conheci seu pai, o Romano, meu amigo velho também. Eu conheço o senhorinho, todos os senhores me conhecem. Eu me sinto muito feliz de ver aqui os meus amigos, todos aqueles que me prestigiaram e que nós lutamos juntos. Eu passei por 8 prefeitos da cidade de Ourinhos. O primeiro prefeito foi o saudoso professor José Maria Pasqualic, que era meu adversário. Ele é do Ademar de Barro, PSP. E quero lembrar aos senhores que naquela época a Câmara Municipal de Ourinhos era 15 vereadores naquele sobradinho da rua Artino Arantes, onde é que está o posto de gasolina de hoje. Me lembro muito bem os vereadores eleitos naquela época. A bancada do PSP tinha 5 vereadores: José de Ser Filho, Osvaldo Brizola, Paulino dos Santos, Alberto Santos Soares e professor Aparecido Lemos, saudoso Aparecido Lemos. Os meus primeiros trabalhos na Câmara Municipal de Ourinhos eram em conjunto com o Aparecido Lemos, que era meu adversário político. Tenho a honra, pode procurar na análise dessa casa que está aí, o nosso trabalho naquela época.
trabalho que eu me sinto muito feliz de ser autor do projeto de lei que criou os parques infantis em Ourinhos, meu e do Aparecido Lemos, e a Câmara aprovou também. Projeto de lei da Praça da Vila de Lom, projeto de minha autoria. A Praça Raul, na Vila Musa, também minha autoria. Fizemos outros trabalhos também, da administração de Pascoalique. 4 poços artesianos aqui em Ourinhos, 3 em frente do Campo Ourinhense e 1 na Vila de Lom. Naquele tempo, Pascoalique tinha uma arrecadação em Ourinhos, 30 milhões de reais. Fazia tudo, não tinha um parme de asfalto na cidade de Ourinhos, não tinha uma rede de esgoto, não tinha água encanada. Tínhamos uma água da mina ali do Toloto, que era na Baixada. E tivemos também a felicidade. José Maria Pascoalique, eu lembro naquela época, houve uma briga na Câmara de Presidentes. Então, como eu era vereador da UDN, Américo Vieira, vereador da UDN, e a dona Dalila, então, e tinha também outros vereadores, e nós é da UDN. Do PRP tinha Domingos Caminho Caló, Oriente Mori, Amoré Ferreira e José Domingos da Costa. Do PSD tinha o Major Abrão e o meu novo colega Espiridião Cury. E do PTB tinha o meu cunhado, Reinaldo Azevedo. Então nós éramos 15 vereadores, e o meu cunhado, o Reinaldo, era a balança na Câmara. Porque nós tínhamos, mas aí tinha uma política que queria eleger, por exemplo, nós combinamos com o senhor Antônio Luiz da Costa e fomos entregar para ele que ele nomeasse o presidente. O senhor, nós somos marinheiros da primeira viagem, então o senhor faz aí. Então, o Antônio Luiz da Costa fez uma união, e nós, o Carmelingo, também o partido do PSB, elegemos o Major Abrão como presidente da Câmara, a primeira Câmara Municipal de Ourinhos. Tenho soldado até hoje. E podemos dizer que na administração de Antônio Luiz Ferreira também, eu fiquei como suplente. Mas houve um rodízio na Câmara e eu entrei na Câmara. E tinha os vereadores nossos daquela época, eu não sei porquê, mas que tinha apoiamos Antônio Luiz Ferreira. E foi na primeira noite eu votei a favor dos projetos do Antônio Ferreira, porque eu não votava contra o prefeito. Eu votava tudo que era de bem para a cidade, eu votava. Depois de Antônio Luiz Ferreira veio o Domingos Caminho Caló. O Carmelingo foi um grande prefeito, todo mundo sabe perfeitamente. Foi um homem duro, sempre dava. Então um dia eu falei com o Carmelingo, mas Carmelingo, você precisa atender nós que somos seus companheiros, aí. Você precisa atender mais o adversário que nós. Foi, Mané, você é meu, deixa eu pegar os outros adversários. O Carmelingo fazia isso. O Carmelingo fazia as reuniões, tá aí o Espiridião Cury que pode contar. Fazia as reuniões e convidava os vereadores dentro da oposição para discutir os projetos com ele. Espiridião Cury, eu me lembro muito bem que numa sessão de Câmara ele dizia assim, os vereadores da situação aprovam o projeto no joelho. Eu lembro disso aí, mas ele votava também a favor depois de nós, ele era companheiro, era um lutador. Aquele homem que é duro, eu passei por muitas coisas, mas depois veio Antônio Luiz Ferreira, veio o Carmelingo, depois do Carmelingo veio Lauro Milhar. Infelizmente, Lauro foi afastado e entrou Mituminami, foi um bom prefeito de Ourinhos. Depois entrou Rubens Bortolança da Silva. Rubens foi um prefeito muito bom, um prefeito honesto. Saiu da prefeitura como entrou, mas deixou muita coisa, tenho saudade. Lembro que quem criou e fez o quartel da Polícia Militar de Ourinhos foi na administração Rubens Bortolança da Silva e também o centro comunitário na Vila de Lom, que infelizmente está lá abandonado. Mas, e depois do Rubens, veio Aldo Matachana Tomé. O prefeito que tudo fez uma revolução de Ourinhos. Naquela época, todo mundo censurava. Nós aprovamos um projeto chamado Projeto Cúria, que emprestava 100 milhões de reais para Ourinhos. E Aldo pegou. E Aldo, com aquele projeto, aquele dinheiro, Aldo construiu o primeiro distrito industrial de Ourinhos, fez a rodoviária de Ourinhos e fez o pátio da prefeitura de Ourinhos, que hoje vale por uma administração. Que naqueles antes, os nossos veículos tudo estavam expostos às ruas. Hoje temos orgulho da cidade. Na administração do Espiridião Cury, que foi a última legislatura minha. Espiridião Cury, sempre eu falo e digo mesmo, todos os prefeitos foram muito bons e trabalharam, mas Espiridião Cury na assistência social, para mim, foi o melhor prefeito de Ourinhos. Espiridião Cury fez diversos postos de saúde em Ourinhos. Nós tínhamos 3 postos de saúde, que inclusive o da Vila de Lom e da Vila Margarida, de autoria minha, na administração de Lauro Milhar. E Espiridião Cury criou diversos postos de saúde, em todos os bairros.
assistente social dele, que era a sua nora, que eu tive muita honra de andar com ela diversas vezes visitando as creches. Foi uma moça trabalhadeira, uma das melhores assistentes sociais de Ourinhos. Espiridião fez a nossa creche da Bilon, que é uma das maiores creches de Ourinho, se chama Geni Moraes de Ferreira de Sá. Hoje ela abriga mais ou menos 70 a 80 crianças. E outras obras mais que Espiridião fez e outros prefeitos também fizeram. Então eu tenho muita saudade. Na administração de Domingos Carminho Caló, eu queria deixar uma coisa bem clara. Eu e Jorge de Barro Carvalho, que hoje não se acha mais aqui, que nós era da UDN, nós entramos com um projeto de lei para que fosse eletrificado o município de Ourinhos. E começou naquela época, e hoje o município de Ourinhos pode dizer que tornou-se de verdade. Eu quero dizer bem claro, quando o professor Olivar falou aqui, aqueles políticos, que a UDN era um partido que eles falavam que a UDN era da elite, mas era um partido mais fraco politicamente no dinheiro. Ninguém tinha enfiar a mão no bolso para gastar dinheiro, aqueles grandão. E o Olivar lembra muito bem, uma vez estiveram aqui em Ourinho, Joraci Magalhães, Carlos Lacerda e Amarelo Neto. E nós estivemos na reunião que Vossa Excelência falou. E eu chamei o Joraci de um lado, baiano, falei, Joraci, você precisa ir comigo na Vidilon. Lá tem um adversário político nosso, muito meu amigo, mas é durão, sabe? É baiano. Que o Antônio Cruz nós chamava por baiano. E no outro dia cedo eu peguei o Joraci às 7 horas da manhã e levei na casa do Antônio Cruz. O Antônio Cruz estava com um ventarzão trabalhando na sua máquina de arroz. Falei, ô baiano, tem uma visita para você aí. Falei, o que é? Falei, o senador Joraci Magalhães. Falei, não, pode ir lá. Ele foi lá, o Joraci abraçou, tomaram uma pinga junto, cedo, né? Tomaram uma pinguinha junto, tudo. Aí, bateu a carta, olha, o baiano ficou meu amigo toda a vida. Nunca tivemos encrenca. Todas as repartições públicas da Vidilão que esteve, desde a nossa fundação do nosso clube Ipiranga, que até o Sérgio Cruz não havia ainda. Depois mudamos, o primeiro presidente do clube foi o Luiz Nogueira. Depois passamos para o Clube Esporte Vidilão. Eu era presidente do Clube Vidilão e tinha o Clube Recreativo, que era presidido últimas vezes, nos carnavais que você falaram, e era do Otávio Belém. E então nós trabalhamos em harmonia. Tenho também, quero dizer aqui, que o vereador que está aí, o ex-vereador o Wilton Nogueira, esse vereador da Vidilão, vereador trabalhador, honesto. Às vezes, como falar aqui, eu me sinto feliz nessa casa, porque eu fui muito respeitado. Não sei, uma consideração. Porque sempre nós lutávamos e discutíamos nas bancadas e melhorava sempre as coisas, não tinha problema. O Wilton era meio novão naquela época, sempre chamava, vem cá, vamos fazer a coisa, e combinava, todo mundo combinava. Então o Gregório trabalhou aqui, o Múcio Correia da Silva. Naquele tempo, na Câmara Municipal de Ourinho, tinha homens duros aqui naquele tempo. Tinha Álvaro Ribeiro de Moraes, doutor Farid, que foi na administração de Antônio Ferreira, doutor Bessa e outros, que eu não me lembro no momento. Mas era gostoso. Trabalhava essa Câmara aqui, debates, mas debates mesmo duro, até 2 horas, 3 horas da madrugada. Naquelas épocas, as câmaras, nossa, era na sexta-feira. E eu chegava no sábado, na madrugada, na minha casa, a minha senhora já estava no açougue cortando carne com meus empregados. 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada. Mas eu pode ver nos anais dessa casa, quando o vereador não ganhava um tostão, eu tenho a presença de 100% nessa casa. E nunca saí desse plenário enquanto um vereador estivesse fazendo uso da palavra. Encerrava a sessão e eu ficava aqui no plenário escutando as palavras do vereador, porque eu acho que é uma ética parlamentar. O vereador deve respeitar o outro vereador. Porque o vereador, todo mundo passa por aqui. Só que depois que vocês passarem por aqui, vocês vão reconhecer o esquecimento do povo. O povo se esquece muito aí. O povo se esquece, todos os prefeitos que passaram por aqui. Aí, fizeram coisa para Ourinhos. Hoje, o povo não se lembra de muita coisa, não sabe nem quem é a pessoa, né? Mas eu queria que o povo de Ourinhos assistisse os trabalhos da Câmara Municipal de Ourinhos, viesse até esse plenário para ver quem é o vereador que trabalha e aquele que não trabalha. Porque aqui tem muito vereador aqui que é vereador velho, mas não tem muita passagem boa para essa casa, não. Pode ver os trabalhos dele aí na Câmara, pode requerer na Câmara e veja bem aí que as indicações de requerimento não são muitas, né? Mas sempre está na linha de frente. Agora o povo se esquece. Deixa de eleger o Antônio Gregório, deixa de eleger, por exemplo, o Múcio Correia da Silva. Sérgio Cruz não vai ser candidato mesmo. O Ele Penteado Basso, o vereador
também que foi candidato, podia ser eleito, não foram eleitos. Mas eu acredito nesses vereadores novos que foram eleitos. E quero dar um conselho de um velho amigo. Façam política na rua, aqui nessa casa vocês façam, trabalhem para o Ourinho e trabalhem para vocês. E assim vocês vão ser reconhecidos e vão ser estimados. Eu quero agradecer esse título de cidadão honorário de Ourinhos. Devo à minha querida esposa, minha mulher que trabalhou mais do que eu. Ela lutou na minha vida. Diversas vezes, eu falei para ela, agora não vou ser candidato mais, vou encerrar. Não, você vai continuar. E na minha casa, está aqui presente muita gente que mora na Vidon, outros que estão aqui, meus parentes estão todos presentes aqui. Quero aqui dizer que na minha casa nunca teve cor política. Qualquer hora da madrugada, chegasse uma pessoa pedir que viesse um hospital, viesse qualquer coisa, tanto eu como a minha mulher atendiam na mesma hora. E atende até hoje, para os netos podemos fazer. Eu quero, nesse momento, deixar o senhor presidente, que é o meu forte presidente, meu sobrinho, que eu estimo de muito, e meus parentes que estão aqui, a minha cunhada Nair também que está ali, a minha sobrinha Beth, dos Anjos, aquele moço que está lá, o doutor Amador Graciano, veio de Minas, Pouso Alegre, para me homenagear. É o meu querido filho, que eu tenho, o meu cunhado, que eu tinha muito bem. Tem a minha filha, que é um outro braço direito, o meu neto aqui também, o Gustavo. Hoje não está aqui presente o Guilherme, porque não está doente. E o meu filho mandou um abraço para você, Sérgio. Conversei com ele no telefone hoje, mandou um abraço para o Barbosa também, que ele, por impossibilidade, que ele lida com leilões no estado de Tocantins e no estado do Pará. E hoje, uma hora dessa, já está no Pará. Amanhã tem leilão no Pará, não pode vir. Fim de ano tem que realizar os leilão. Então ele não pôde vir aqui presente, mas ele não esqueceu. Tenho certeza que lá ele está com o pensamento voltado de nós aqui. E pediu que agradecesse a Sérgio Cruz, companheiro de futebol nos começos aí, que o Chico foi o fundador do Arevo da Vidão, que desse um abraço apertado em você e em todos. Então eu quero agradecer aqui de coração. Não é, eu estou vendo aqui o povo de Ourinhos que estão aqui, representado por este povo, porque eu estou recebendo esse título e agradeço a honra de um caboclo receber um título. Mas eu me sinto feliz, muito feliz, que eu quero mostrar meus filhos, meus netos, e quando os outros tataranetos chegar para eles, netos, né, eles vão ter uma lembrança que tiveram um parente, um avô, que teve nessa casa dele. Eu quero que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e nossa Mãe Maria Santíssima, ilumine essa casa. E quero dar os parabéns ao presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, que a Câmara Municipal de Ourinhos está à altura do município de Ourinhos mesmo. Graças ao prefeito Espiridião Cury, que construiu esse prédio na sua administração. Eu encerrei meu mandato nesta casa. Meu muito obrigado. Esse microfone aqui. Recebi um telegrama aqui. Peço para o Gil já. Nesse momento, faça a leitura de um telegrama recebido pelo homenageado. Urgente, Manuel Teodoro de Mello, Câmara Municipal de Ourinhos. Com muito respeito e admiração, parabenizamos o ilustre amigo pela merecida homenagem com o título de cidadão ourinhense. Eduardo Luiz Bicudo Ferraro, brigadeiro. Na verdade, sintetizando tudo que foi dito, e acima de qualquer expressão maior que eu possa dizer nesse momento, eu gostaria de relembrar as palavras ditas pelo nosso ex-prefeito Rubens Bortolossi da Silva, representando tudo que foi feito aqui, todo o sentimento que nós estamos tendo, todo esse calor humano que nós estamos sentindo, não em números de pessoas, mas na grandiosidade do sentimento, que é o sentimento de carinho.
Eu acho que o carinho hoje aqui realmente tomou conta de todos os presentes, seja o que veio de mais longe, seja o mais próximo, seja o vereador presente, que fez uso da palavra, seja o nosso orador oficial, seja o que não foi dito nesse momento. Eu gostaria então de dizer, com todo o carinho, como a palavra-chave foi essa, e com todo o respeito à minha tia Enezel, ao meu tio Manuel de Mello, que acima de tudo que representou na política, também representou a nossa família, um ídolo. E como tal, nós o temos e vamos ter para sempre. Então, gostaria de, mais uma vez, representar, em nome da nossa família, em nome do povo de Ourinhos, o carinho que todos temos por Vossa Senhoria. Neste instante, então, em agradecimento ao ex-vereador senhor Manuel Teodoro de Mello, cidadão oriense, pelos relevantes e notáveis serviços prestados ao município e à comunidade oriense, convido a todos para saudá-lo, selando esta homenagem com a entoação do hino do município de Ourinhos, atitude que traduz o profundo e pleno desejo da população de Ourinhos, aqui representada nesta noite. Nossa terra, berço que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. Se persegue a meta de ser sempre bem melhor. Este limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Paulista é a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Este limite de status é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Nada mais a tratar nesta noite. Agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão solene. Muito obrigado a todos e boa noite.